Olá pessoal, hoje à noite a gente vai caminhar devagar por ruas cheias de fumaça, becos sujos de fuligem e sussurros que cortam como lâminas escondidas debaixo de boinas. Você está em Birmingham, no final do século XIX. A cidade simplesmente não dorme, e mesmo que dormisse, os sonhos dela seriam em preto e cinza, cheirando a carvão molhado e ao gemido metálico das fábricas. Essa é a sua casa. Ou, pelo menos, o que mais se parece com uma. E mesmo sem saber ainda, esse é o lugar onde nasce um nome que vai ecoar por gerações: Peake Blinder. Você acorda com uma tosse seca, provavelmente dos seus próprios pulmões. O colchão onde você dorme parece ter sido feito com palha velha, promessas quebradas e algum pano resgatado de uma fábrica. O teto tem rachaduras, e por uma fresta escorre uma gota teimosa, mesmo sem sinal de chuva lá fora. Talvez seja um vazamento. Talvez seja a própria cidade chorando. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, apague as luzes, relaxe, feche os olhos, ou talvez coloque seu fone se estiver no trabalho, e vamos juntos deslizar devagar pela história de hoje. A brisa fria entra pela janela quebrada. Lá fora, os operários começam a se arrastar pelas ruas, indo para mais um turno de 12 horas em fábricas que mais parecem fornos industriais. Mas você não é um deles. Ainda. Você vive num mundo um pouco mais nebuloso. Ainda não é um Peake Blinder, mas está prestes a descobrir como isso funciona. A missão do dia é bem simples: sobreviver. E isso já inclui sair de casa sem ser abordado por cobradores de dívidas, policiais corruptos ou moleques de gangues rivais que gostam de brincar com quem é novo na vizinhança. Você dá aquela ajeitada rápida no cabelo com água de um balde meio duvidoso, veste uma camisa herdada, que claramente já pertenceu a um homem com gosto duvidoso para a colônia, e sai. No beco, o cheiro de Birmingham te acerta de cheio: carvão queimado, cerveja azeda e uma pitada de desespero. As casas de tijolos vermelhos parecem tão apertadas umas contra as outras que quase se sufocam. Você anda rápido, passando por uma vendinha onde a carne está pendurada ao lado de moscas. Um cavalo puxa uma carroça de carvão, deixando rastros pretos no chão. O condutor cospe no paralelepípedo e te encara como se estivesse avaliando um peixe no mercado. Sim, ele já te viu antes. E sabe que você é um dos Shelbys. Isso pode ser bom, ou não. Você chega ao pub onde os Peake Blinders mais jovens costumam se reunir. O lugar fede a cerveja quente, cigarro barato e violência engarrafada. Tommy ainda não apareceu, mas Arthur, o irmão mais velho, dá um leve aceno com a cabeça. Ele mastiga tabaco como quem guarda a raiva nos dentes. Aqui, respeito não se ganha com educação, se ganha na base da atitude. Mesmo assim, ele te serve um copo. Cerveja no café da manhã. Normal. Aliás, você sabia que a expectativa de vida em Birmingham, nessa época, girava em torno de 45 anos? Isso se você tivesse sorte e não morresse de tuberculose, de um ferimento por faca ou por exagerar na cerveja estragada. E falando em coisas bizarras, algumas pessoas usavam graxa de sapato como cosmético. Sim, era um tempo estranho mesmo. Arthur te chama para um canto. Direto ao ponto: você vai acompanhar o fim hoje. Tem uns irlandeses que precisam entender umas coisas. A palavra entender aqui significa ser discretamente ameaçados. Você engole seco. Parabéns, você acaba de ser convocado. Bem-vindo à vida onde cada esquina pode te dar fama, ou te fazer sumir. Vocês seguem por ruas estreitas, cheias de crianças descalças brincando com latas e ferragens como se fossem brinquedos. E por outro lado, homens engravatados desfilam em carruagens fechadas, olhando para você como se fosse poeira. E, de certa forma, você é. Mas poeira com potencial de virar tempestade. Historiadores ainda discutem se o nome Peake Blinder vem mesmo das lâminas costuradas nas boinas. Alguns dizem que isso é exagero, e que Peake era só gíria para alguém estiloso, e Blinder significava bem vestido. Mas vamos ser sinceros, lâminas em chapéus são bem mais interessantes. Sua missão começa. Você e Finn encontram os irlandeses atrás de um açougue. Um deles tenta bancar o durão. Você hesita, e paga por isso com um soco no queixo. Nada muito grave, mas sua dignidade sente. Finn resolve a parada com um chute e um sussurro ameaçador no ouvido do sujeito. Você aprende: hesitar é o caminho mais curto para sair da história cedo demais. Voltando pro pub,
você vê uma carroça com corpos cobertos por panos. Cólera? Tuberculose? Algum acerto de contas? Ninguém pergunta. A cidade engole tudo. Você volta com o rosto doendo e um certo orgulho no peito. Arthur não diz nada, só te entrega outro copo. Isso, vindo dele, é praticamente um troféu. A noite chega, cobrindo Birmingham com uma névoa de fuligem. Você está cansado, sujo e cheio de perguntas. Mas uma coisa é certa, você deu o primeiro passo. E, nesse mundo, às vezes um passo é tudo que separa um nome temido de um nome esquecido. O dia seguinte começa antes mesmo de o sol ter coragem de sair. Birmingham ainda boceja sob uma camada de fuligem enquanto você desce as escadas rangentes da sua pensão. Suas costelas ainda reclamam do soco de ontem, e o cheiro de mofo e carvão queimado não facilita muito a inspiração profunda. Mas isso é rotina por aqui, e você está começando a se adaptar. Quer dizer, mais ou menos. Você atravessa a rua e encontra Polly na porta do salão de apostas. Ela está de braços cruzados, cigarro no canto da boca e aquele olhar que diz não tenho tempo para bobagem. Ela é o cérebro por trás de boa parte do que acontece nos bastidores da família, e você já entendeu que subestimar Polly é tão perigoso quanto brigar com Arthur num dia ruim. Hoje você trabalha comigo, ela diz, sem margem para discussão. Você engole a vontade de protestar e apenas segue. O escritório improvisado dela é uma salinha com paredes de madeira fina, um cofre velho no canto e papéis empilhados como se alguém tivesse tentado construir um castelo de dívida. Polly te ensina sobre os negócios da família, apostas em corridas de cavalos, subornos a policiais, ameaças sutis disfarçadas de gentileza. Você acha que os Peaky Blinders são só luta de rua e boina fiada? Ela pergunta, sem esperar resposta. Metade do poder tá nesses números aqui. E saber ler as entrelinhas é mais letal do que saber usar uma lâmina. Você passa a manhã aprendendo a ajustar pagamentos e manipular odds. E, veja bem, ninguém aqui está realmente apostando para ganhar. É tudo sobre controle, e fazer parecer que o azar é só destino. Curiosidade estranha do dia. Durante a era vitoriana, havia uma moda de tirar fotos com parentes mortos. Isso mesmo, a galera arrumava o falecido, sentava numa cadeira e fazia pose, como se fosse só mais uma terça-feira. A morte era tão constante que virou parte da mobília. Ao meio-dia, Tommy Shelby aparece. A presença dele muda o ar. As pessoas ficam mais silenciosas, mais alertas. Ele é o tipo de homem que pensa 4 passos à frente, mas nunca diz em voz alta qual o jogo. Ele só olha para você, dá um meio sorriso e diz, você tem jeito. Mas vai precisar de mais do que isso. Logo em seguida, você é levado a uma reunião com Alfie e Solomon. Bom, reunião talvez seja uma palavra gentil demais. É mais um duelo verbal onde cada frase parece conter um subtexto de ameaça, humor e filosofia barata, tudo embrulhado num sotaque que desafia qualquer ouvido novato. Enquanto eles conversam, ou melhor, duelam, você observa. Esse é um outro tipo de poder, o de saber quando falar e quando apenas ouvir. Alfie fala sobre pão, cachorros e Deus, tudo no mesmo parágrafo. Você quase se perde. Mas Tommy entende tudo. E você começa a entender Tommy. Historiadores ainda debatem se os Shelby foram realmente tão influentes quanto a lenda sugere, ou se a série elevou sua fama a um novo patamar. Alguns registros os pintam como apenas uma das muitas gangues de Birmingham, outros afirmam que o nome Shelby ainda faz ecoar portas fechando em partes da cidade. De volta ao escritório, Polly te entrega uma lista. Nomes de devedores. Você vai até eles, ela diz. Nada de ameaças, hoje é só lembrança. Você caminha até o bairro dos mercados, onde os açougues ficam lado a lado com armazéns e crianças vendendo jornais. Você bate na porta de um velho chamado M. Segrad. Ele te olha como se já soubesse porque você está ali. Com mãos trêmulas, entrega uma moeda suada. Diz a Polly que estou tentando. Na segunda casa, um homem se recusa a abrir. Você bate com mais força. Ele grita atrás da porta, os Blinders não mandam aqui. E você, com sua melhor voz de novato tentando soar confiante, responde, talvez não. Mas a Polly manda. Silêncio. E então a fechadura gira. Não é heroísmo. É sobrevivência. No fim do dia,
Você retorna com os bolsos mais pesados e a autoestima um pouquinho mais firme. Polly apenas assente. Não há parabéns aqui. Só mais uma tarefa cumprida. O dia termina no pub, como de costume. A cerveja tem gosto de água da chuva filtrada em madeira velha, mas é melhor do que o silêncio. Finn te provoca, diz que ainda precisa aprender a brigar direito. Arthur ri alto de uma piada que ninguém entendeu. E você, mesmo com os ombros doloridos e o cheiro de fumaça grudado na roupa, sente algo que beira pertencimento. Lá fora, a cidade respira por entre os tijolos sujos e as luzes fracas dos lampiões a gás. E você, de certa forma, começa a respirar com ela. Você acorda com uma batida seca na porta, 3 toques, espaçados e sem pressa. É o código. Não é alguém impaciente, é alguém que sabe que vai ser atendido. Você calça as botas ainda meio molhadas da chuva da noite anterior e abre. É John. Ele mastiga um palito de fósforo e te lança aquele sorriso meio cínico. Hoje é dia de treino, ele avisa. Você ainda tá com as costelas doloridas, o orgulho em convalescença e o nariz meio torto, mas não tem escolha. Ninguém te perguntou se você quer lutar, só te disseram que vai. O beco atrás do pub é o ringue improvisado. Tem palha no chão e cheiro de sangue seco. Arthur está lá, agachado, desenhando socos invisíveis no ar como se estivesse exorcizando demônios. Ele é o responsável pelo treinamento de combate. O que, na prática, significa que você vai apanhar. Mas tudo bem. Porque aqui, cada hematoma é uma aula. Cada queda no chão, um lembrete de que você ainda não está morto, o que já é alguma coisa. Arthur não pega leve. Você acha que é esperto, novato, ele rosna, acertando um cruzado no seu estômago. No ringue, esperteza só serve se vier com força. Você tenta contra-atacar, mas seu braço é interceptado com facilidade. Ele ri. Boa tentativa. Péssima execução. No canto, Finn aposta se você vai durar até o fim da sessão. John grita dicas que mais parecem insultos. Você cai. Levanta. Cai de novo. O tempo parece um conceito distante. Mas quando termina, você recebe um tapa nas costas tão forte quanto os socos, só que dessa vez é sinal de respeito. Fato histórico curioso: nos anos 1910 e 1920, gangues como os Peaky Blinders realmente usavam lâminas costuradas nas boinas. Mas os registros mais confiáveis indicam que, na verdade, elas não cortavam tanto quanto a lenda sugere, era mais um símbolo de ameaça do que uma arma prática. Historiadores ainda discutem se o nome Peaky Blinders vinha mesmo das lâminas ou se era apenas uma gíria para chapéus estilosos usados por valentões. Com o corpo dolorido e a moral em frangalhos, você é chamado para sua primeira missão real. Um armazém, no lado leste da cidade, foi invadido por uma gangue rival. Nada de grande valor foi roubado, mas isso não importa. O que importa é a mensagem. Você acompanha John até o local. Ele te entrega uma garrafa com álcool e uma caixa de fósforos. A gente não quer que eles voltem, ele explica. Mas também não vamos machucar ninguém. Só o orgulho. O armazém é um galpão escuro com cheiro de rato e pão velho. Você despeja o álcool nos cantos, tenta não tossir. John acende o fósforo como quem acende um charuto, casual, mas preciso. O fogo sobe devagar, lambendo as tábuas de madeira até ganhar força. Vocês observam por alguns segundos, depois viram as costas e caminham sem pressa. No caminho de volta, John comenta como tudo aquilo faz parte do jogo. A cidade é como um tabuleiro, ele diz. Cada rua, uma peça. E cada pessoa, um risco. Você não joga limpo, você joga bem. Você para pra pensar. Aliás, pensar virou um hábito perigoso desde que entrou pra família. Pensar demais te deixa lento. Pensar pouco, te deixa morto. Mas você pensa mesmo assim. De volta à base, Polly te espera com um novo recado. Tommy quer te ver. Agora. Seu estômago afunda. No escritório dele, a luz é sempre meio filtrada, como se o ambiente estivesse eternamente no final de uma tarde de outono. Tommy está de pé, olhando mapas da cidade, traçando com giz rotas que você não entende. Você sabe o que é um peão? Ele pergunta, sem tirar os olhos do quadro. Você responde que sim. Bom, então não seja um. É isso. A única lição do dia.
Você sai do escritório com a sensação de que aprendeu algo importante, só não sabe exatamente o que. É como se ele tivesse plantado uma bomba relógio dentro da sua cabeça, e agora você precisa descobrir o tempo que ela leva para explodir. No fim da noite, você está de volta ao pub. Dessa vez, não bebe. Só observa. A risada de Arthur. O flerte desleixado de John com a garçonete. Polly, sozinha em uma mesa, calculando mais do que dinheiro. E Tommy, em silêncio, mas mais barulhento do que todos juntos. Você começa a perceber que ser um PA Blinder é muito mais do que brigar, ameaçar ou beber até cair. É se equilibrar entre o medo e o respeito. Entre a aparência e a verdade. Entre sobreviver e dominar. E você ainda está descobrindo de qual lado da linha você vai ficar. O relógio marca pouco antes das 6 quando alguém sacode seu ombro. De novo. Você já está começando a pensar que a definição de dormir aqui na família Shelby é bem criativa. Dessa vez, é fim. Ele te dá um pão duro e um jornal dobrado. Hoje você vai aprender a coletar. Coletar. Uma palavra que, fora de Birmingham, parece inofensiva. Dentro das ruas de Garrison Lane, quer dizer, cobrar dívidas, intimidar quem está atrasado e, às vezes, sussurrar o tipo certo de ameaça para convencer um sujeito a cooperar. E você ainda nem tomou café. Fim te leva até um armazém decadente que, ao que tudo indica, pertence a um tal de Sr. Thomas Reed. Um açougueiro que decidiu que pagar proteção era um luxo desnecessário. O erro dele foi esquecer que os PA Blinders não fazem caridade. Você entra no lugar e o cheiro de carne crua te dá um tapa no rosto. Thomas Reed está lá, com um avental sujo e um machado na mão. O que vocês querem? Ele pergunta. Você hesita. Fim, claro, não. Queremos o que nos pertence, diz ele. E hoje, isso tem forma de libra esterlina. Reed ri. Um riso pesado, de quem não tem nada a perder. Diga a Tommy que eu não sou um homem fácil de dobrar. Fim sorri. Não precisa se dobrar. Só precisa se curvar um pouco. Você fica ali, parado, entre a diplomacia improvisada e o medo real de ser desossado como um cordeiro. Reed encara vocês. Você encara o chão. Até que, de repente, ele joga o machado no chão com força. Voltem amanhã. Vai estar separado. Missão cumprida. Sem violência. Só uma dose de tensão e um bom uso de palavras afiadas. No caminho de volta, Finn te conta que, naquela mesma rua, os Blinders já haviam expulsado 3 gangues rivais. Eles eram mais violentos que a gente, ele comenta. Mas ninguém sabia negociar. E no fim, é isso que vence. Fato histórico curioso. Os verdadeiros PA Blinders eram mestres em manipular o sistema, inclusive a própria polícia. Muitos oficiais eram subornados ou intimidados. Historiadores ainda discutem se a influência da gangue chegava até o parlamento, mas os registros mostram que vários políticos locais eram, no mínimo, complacentes. De volta à base, você mal respira antes de ser jogado em outro problema. Polly aparece com uma pasta preta. Temos um julgamento interno, ela diz. Roubo entre membros. É aí que você descobre uma das regras silenciosas da família. Ninguém rouba da família. O julgamento acontece num porão escuro, com lâmpadas fracas penduradas por fios. Não tem juiz, nem toga, nem martelo, só olhares duros e palavras secas. O acusado é um garoto magrelo chamado Danny, pego tentando esconder parte de uma arrecadação da semana. Arthur é quem comanda a sessão, e você tem a honra, ou o azar, de observar tudo de perto. Por que fez isso? Ele pergunta. Danny responde com um sussurro que ninguém entende. Arthur se inclina, sorri, e dá um tapa que ecoa. John interfere. Ele não é traiçoeiro, só é burro. Tommy aparece por último, como sempre. Toca o ombro de Arthur, abaixa a voz e sentencia, primeira e última vez. Ele trabalha com Finn por uma semana. Depois decidimos. Você pensa, esse lugar não perdoa traições, mas oferece segundas chances. Desde que você ainda tenha utilidade. À noite, você senta no fundo do pub, observando tudo com olhos menos inocentes. Começa a entender as regras que ninguém explica. Aqui, lealdade vale mais que talento. Coragem é moeda de troca. E confiança. Confiança se conquista como se fosse ouro,
e se perde como se fosse fumaça. Um velho no balcão te chama. Ele tem cicatrizes no rosto e sotaque carregado de Belfast. Você é o novo? Ele pergunta. Você confirma. Ele te entrega uma garrafinha de licor e um aviso: fique de olho no que não é dito. É o tipo de conselho que parece confuso agora, mas que provavelmente vai salvar sua vida em breve. Já nos seus aposentos, que, convenhamos, ainda parecem mais um quartinho de carvão, você deita e deixa o dia desfilar na sua mente. A tensão do açougueiro, o julgamento silencioso, os olhares que dizem mais que qualquer grito. Você não sabe exatamente o que está se tornando, mas sabe que já não é o mesmo de 2 dias atrás. E amanhã vai ser ainda mais estranho. Você acorda com o som de passos pesados, gritos abafados e o tilintar de copos quebrando lá embaixo. São 5 da manhã. Parabéns, você está começando a se acostumar com o ritmo infernal dos Peaky Blinders. Hoje, você não está escalado para nenhum serviço de rua. Em vez disso, Polly te designa uma nova tarefa: acompanhar Ada Shelby. Sim, a Ada. A única mulher da família que não segue as regras, porque ela basicamente ignora que elas existem. Ada está na porta, cigarro aceso, batom vermelho impecável e um olhar de quem poderia comandar um exército só com sarcasmo. Espero que você ande rápido, ela diz. E que saiba mentir melhor do que parece. O plano? Ir até um depósito ferroviário para encontrar um grupo de comunistas. Eles querem negociar papel para propaganda e precisam de alguém para intermediar sem levantar suspeitas. E adivinha só? Esse alguém é você. No caminho, Ada te dá uma aula não solicitada de política revolucionária. A Inglaterra é um castelo de cartas. Se puxar a certa, tudo desmorona. Você sorri e finge entender. Afinal, ela tem paixão no olhar e cheiro de absinto no hálito. Não é o tipo de pessoa com quem você discorda de boa vontade. Chegando ao depósito, você nota algo estranho. Os homens que estão lá não parecem ativistas. Um deles, inclusive, está mais armado que uma loja da Colt. Ada percebe sua hesitação e sussurra: nem todo comunista tem cara de bibliotecário. Relaxe. Você tenta relaxar, mas o clima está mais tenso que sala de reunião em sindicato minerador. O líder deles, um homem com bigode tão grosso quanto suas opiniões, te encara com desconfiança. Você é dos Shelby? Não oficialmente, você responde. Ele balança a cabeça. Bom, ser Shelby de verdade é como ser uma bomba. Todo mundo sabe que vai explodir, só não sabe quando. Enquanto eles discutem preços e prazos, você observa o ambiente. Vagões enferrujados, cheiro de óleo velho, e uma caixa no canto com a palavra explosivos mal apagada. Sim, você claramente está no lugar certo, para morrer. Por sorte, Ada sabe como controlar a conversa. Ela envolve o líder com palavras afiadas e até um elogio forçado ao bigode, e pronto, temos um acordo. No caminho de volta, ela acende outro cigarro e diz: nunca subestime o poder de um flerte bem colocado. Fato histórico. Durante o período pós-guerra, muitos movimentos comunistas e trabalhistas ganharam força em cidades industriais como Birmingham. Era um tempo de revolução não apenas nas ruas, mas nas ideias. E, sim, algumas gangues realmente colaboravam com militantes quando isso servia aos seus interesses. De volta a casa, você mal tem tempo de respirar antes que Tommy te chame para uma reunião a portas fechadas. Tema: os italianos. Os Sabini estão expandindo influência em Birmingham, e os Shelby precisam reagir. Você é escalado como ouvinte, um aprendiz de guerra, como John te apelida com um tapa nas costas. No salão, mapas sobre a mesa, nomes riscados, fotos em preto e branco com anotações rabiscadas a lápis. Tommy olha para cada um como se pudesse enxergar o pensamento por trás da testa. E quando ele fala, você sente a temperatura cair 3 graus. O problema com os Sabini não é que são cruéis. É que são metódicos. John propõe explodir um dos clubes deles. Arthur quer sequestrar um informante. Polly sugere subornar um inspetor local. E você? Você finge que está entendendo tudo. Afinal, é o que se espera de você agora. Historiadores ainda discutem se os Peaky Blinders realmente enfrentaram os Sabini de forma direta, como na série. Mas há registros de embates violentos entre gangues ciganas e italianas nos anos 1920. E muitos dos métodos que hoje parecem saídos de filme,
eram exatamente o que acontecia nos becos e nos pubs. Você sai da sala com a cabeça girando. É muita informação, muito risco, e nenhuma certeza. E ainda assim, você sente aquela estranha adrenalina no peito. Como se estivesse, contra toda a lógica, começando a gostar disso. À noite, você escuta música vindo do pub. A banda toca algo melancólico, quase francês, enquanto Ada dança sozinha no salão vazio. Você se aproxima devagar, senta no canto e observa. E, por um instante, tudo parece em paz. Mas você já sabe o suficiente para entender. Aqui, a paz sempre tem prazo de validade. O dia seguinte começa com um cheiro forte de sangue e cerveja velha. Você não sabe se sonhou com a reunião da noite anterior ou se ainda está preso na sensação de ter assistido a uma guerra sendo desenhada no papel. Mas uma coisa é certa. Os Peaky Blinders estão se preparando para agir, e você está oficialmente dentro. Tommy te chama logo após o café da manhã, o que, aliás, consiste em pão duro, chá forte e silêncio constrangedor entre Arthur e John. Hoje, vamos fazer uma visita ao mercado de Small Health, ele diz, sem nem levantar o olhar do jornal. Hora de cobrar proteção. Você engole seco. Já ouviu falar das visitas de proteção? Elas normalmente envolvem uma caminhada lenta, muitos olhares ameaçadores, e com sorte, pouca violência. Mas sorte não é o forte dessa família. O mercado é um caos de sons e cheiros, peixe defumado, gritos de vendedores, crianças correndo com pães roubados. Você caminha ao lado de Arthur, que sorri como se estivesse num parque de diversões. Adoro esse lugar, ele diz. Todo mundo tentando sobreviver, como uma luta de galos, mas com legumes. A primeira barraca a ser visitada é de um açougueiro que claramente está tentando pagar menos do que devia. Arthur encosta no balcão e diz, a carne tá boa hoje. Seria uma pena se algo estragasse ela. Você observa em silêncio, meio chocado com a teatralidade. O açougueiro resmunga, mas acaba entregando o envelope. Esses Shelby são como ratos. Estão em todo lugar. Curiosidade excêntrica. Muitas gangues da época realmente controlavam mercados locais cobrando proteção, e havia um código implícito entre comerciantes e criminosos. Em muitos casos, as gangues resolviam brigas entre comerciantes com mais eficiência que a própria polícia, o que, honestamente, não era tão difícil assim na Birmingham da década de 20. Você continua acompanhando a ronda, parando em uma venda de tabaco, depois em uma barbearia, onde o barbeiro tem uma navalha na mão o tempo todo, e um medo estampado no rosto que beira o cômico. John brinca, se ele cortar torto o bigode do Tommy, a gente volta aqui, com tesoura de jardim. A parte final do dia te leva a uma doca próxima do canal. A água é turva, cheia de restos industriais e cheiro de ferrugem. Há rumores de que corpos foram jogados ali, você prefere não perguntar se são apenas rumores. Ali, os Shelby têm um negócio com marinheiros e contrabandistas. Uma troca rápida de pacotes, sussurros entre dois homens que parecem ter saído de um romance russo, e pronto. Tudo feito. Nenhum registro. Nenhum recibo. De volta a casa, você encontra Polly te esperando. Tommy quer que você vá com ele ao Eden Club amanhã. O Eden Club. Sim, aquele. Frequentado por políticos, milionários decadentes e artistas com tendências questionáveis. É onde os Shelby se misturam com a aristocracia, e onde a política e o crime se tornam indistinguíveis. Polly percebe sua hesitação e diz, leve uma navalha no chapéu. E não sorria muito. Eles podem confundir você com alguém simpático. Fato histórico. Embora os chapéus com lâminas dos Peaky Blinders tenham se tornado símbolo estilizado pela série, há poucas evidências de que eles realmente fossem usados como armas. Porém, o uso de bonés como símbolos de gangue era comum, e facas escondidas em roupas eram um padrão. Naquela noite, você tenta dormir, mas sua mente não colabora. As conversas do dia, as ameaças veladas, os olhos dos homens que encontraram o Shelby, e até a dança solitária de Ada, tudo volta em flashes. É um mundo que exige muito, que testa sua moral, seu estômago e até sua alma. Historiadores ainda discutem se a estrutura hierárquica dos Peaky Blinders era tão organizada quanto a da máfia italiana, ou se aproximava mais de uma aliança caótica de interesses momentâneos. O que se sabe é que o poder do Shelby se expandiu como uma rede subterrânea, movida por carisma, medo e inteligência estratégica. Você olha pela janela do seu quarto.
A neblina envolve as ruas de Birmingham como um cobertor úmido. Um cachorro late à distância. E lá fora, as sombras continuam andando, fazendo acordos, tramando planos. Aqui, o mundo não para quando o sol se põe. E amanhã, você entra no Eden Club. Boa sorte com isso. Você acorda com um estranho pressentimento, aquele tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que parece sussurrar no seu ouvido: hoje vai dar ruim. E, sinceramente, com um destino como o Eden Club no horizonte, seria quase estranho se não desse. Tommy está especialmente calado naquela manhã. Ele veste um terno mais caro do que o normal, o cabelo penteado milimetricamente para o lado, e o olhar, bom, o olhar é aquele mesmo de sempre, como se ele estivesse 3 xadrezes à sua frente, prevendo o checkmate de todo mundo ao redor. Você tenta imitar o estilo: terno escuro, sapatos polidos e, claro, o chapéu com sua tradição Shelby. Ainda que meio incômodo, o boné agora parece fazer parte de quem você é por aqui, tipo uma tatuagem não removível. A carruagem, ok, táxi, leva vocês até a entrada do Eden Club. As luzes são baças, o letreiro de neon pisca como se estivesse bêbado, e os sons abafados de jazz se misturam ao burburinho de vozes aristocráticas tentando parecer desinteressadas. Lá dentro, o ambiente é outro mundo. Um palco com uma dançarina girando sob uma luz vermelha, garçons que parecem ter saído de uma revista de moda, e mesas com homens de cartolas e mulheres com plumas no cabelo, um zoológico chique com muito gin e pouca sobriedade. Tome a cena para um homem no fundo da sala. Sir Wilfred Hawthorne, membro do parlamento. Um canalha útil. Você engole seco. E pensar que sua principal preocupação há 3 dias era o gosto do chá. O encontro é direto. Sir Wilfred quer que os Peaky Blinders ajudem a controlar uma greve de trabalhadores que ameaça paralisar o fornecimento de carvão em Birmingham. Em troca, ele promete favores políticos, cobertura da polícia e, claro, uma fatia dos lucros. Você observa em silêncio, tentando entender se isso ainda é crime ou se já virou diplomacia. Arthur, encostado no bar, sorri com aquele brilho nos olhos que nunca prenuncia coisa boa. Eles acham que estão usando a gente. Mal sabem eles. Fato histórico. Políticos e gangsters, em certos círculos da Inglaterra vitoriana e especialmente na Birmingham pós-Primeira Guerra, mantinham uma relação de interdependência não oficial. As gangues ajudavam a controlar bairros e operários, enquanto recebiam proteção ou simplesmente eram ignoradas. Quando a reunião termina, Tommy te puxa para o lado. Você vai com Ada amanhã. Ela precisa de alguém que saiba calar a boca. Ótimo! Missão diplomática com a mulher mais imprevisível do clã Shelby. O que poderia dar errado? Na saída do Eden Club, algo dá errado. 3 homens encapuzados surgem da lateral do prédio. Um deles aponta uma arma, antiga, enferrujada, mas ainda mortal. Isso é um aviso, Shelby. E é aí que você vê. Pela primeira vez, Tommy perde a calma. Só por um segundo. Mas você vê. John aparece como um vulto e desarma um dos atacantes com uma rapidez que faria Bruce Lee bater palmas. Arthur soca o segundo homem antes que ele possa dizer desculpa. O terceiro simplesmente corre. E você fica ali, parado, se perguntando, como foi que minha vida virou isso em 3 dias? Curiosidade excêntrica. O Eden Club, na vida real, inspirava-se em diversos clubes privados de entretenimento em Londres e Birmingham, conhecidos por festas secretas, prostituição disfarçada de companhia artística e influência política de bastidores. Poucos registros sobreviveram, mas jornais sensacionalistas da época faziam questão de preencher as lacunas com muita criatividade. Mais tarde naquela noite, de volta ao esconderijo do Shelby, Ada te encontra no corredor e diz: você está aprendendo. Ainda não morreu. Isso é mais do que muitos podem dizer. Historiadores ainda discutem se os Peaky Blinders realmente atuavam com tanto alcance político, ou se a série elevou o mito a um novo nível. Mas os arquivos da época mostram nomes de políticos associados a membros do submundo, algumas conexões escondidas, outras quase orgulhosamente públicas. Você deita no quarto, mas o sono não vem. Ainda consegue sentir o cheiro do Eden Club, o som dos sapatos nas tábuas do palco, o calor da ameaça quase concretizada. E no fundo, você sabe, não há volta. A partir do momento em que você entrou naquele clube e saiu vivo, você não é mais só um convidado nessa história. Agora, você é parte dela.
Você se levanta no dia seguinte com um gosto amargo na boca. Não é só o uísque barato que ficou pela metade da noite. Ada está esperando, impaciente, com aquele olhar que mistura preocupação e desafio, como se dissesse: hoje você vai aprender o que significa realmente ser um PEAC Blinder. A cidade acorda cinzenta, encharcada pelo típico céu de Birmingham, e o cheiro da fuligem no ar faz você sentir que está respirando carvão em vez de oxigênio. Lembra daquela sensação de quando você entra no metrô em dia de chuva e pensa: eu devia ter ficado na cama. Pois é. Ada quer que vocês sigam até uma fábrica têxtil próxima, onde uma greve de operários ameaça paralisar a produção. O plano é simples, ou pelo menos parecia ser: mostrar força, convencer os líderes da greve a desistirem, e garantir que ninguém faça bobagem. Você caminha pelas ruas apertadas, evitando os olhares desconfiados, enquanto o barulho das máquinas já começa a ecoar. Homens e mulheres suados, crianças trabalhando em condições que fariam qualquer fiscalização moderna correr para esconder o relatório. Fato histórico: durante a Revolução Industrial, especialmente em cidades como Birmingham, o trabalho infantil e as jornadas extenuantes eram tragicamente comuns. Crianças de 6 ou 7 anos trabalhavam longas horas em fábricas sem quase nenhum direito. Quando vocês chegam, a tensão é palpável. Os líderes dos grevistas estão preparados para resistir. Um deles, um homem grande com uma cicatriz no rosto, encara Ada e você com um misto de respeito e desafio. Você tenta entrar no jogo, mas percebe rápido que essas pessoas não se intimidam fácil. Ada, com sua voz firme e o olhar que manda "não me subestime", começa a negociar. No meio da conversa, um jovem operário interrompe, falando rápido demais, cheio de paixão e raiva, lembrando aquele meme de "calma, jovem gafanhoto", só que ele não vai ouvir essa. Historiadores ainda discutem se os PEAC Blinders eram mais diplomatas ou simplesmente mestres em intimidação. A verdade provavelmente está em algum ponto entre um copo de uísque e um soco bem dado. Você percebe que a linha entre justiça e crime aqui é mais tênue que nunca. Os PEAC Blinders, no fim, eram parte da mesma engrenagem que explorava e protegia, controlava e destruía. Quando a reunião termina, vocês conseguem pelo menos um cessar-fogo temporário. Mas Ada não se engana: a guerra subterrânea está longe de acabar. E você? Você só quer ir para casa, tomar um banho quente, que provavelmente vai ser um luxo por um bom tempo, e tentar esquecer que está vivendo no olho do furacão. Curiosidade excêntrica: era costume entre gangues da época usar lâminas costuradas nas abas dos bonés, daí o nome PEAC Blinders. Algumas dessas lâminas eram recicladas de navalhas de barbear descartadas, uma forma criativa e mortal de armar o estilo. Ao caminhar de volta, você sente o peso não só da fuligem, mas do que significa fazer parte disso tudo. A vida no mundo dos PEAC Blinders não é glamourosa, é uma luta constante, um equilíbrio entre sobrevivência, lealdade e aquela sensação meio insana de estar sempre à beira do precipício. E no silêncio do seu quarto, enquanto o vento bate na janela, você sabe que amanhã trará novas batalhas, e você estará pronto, ou pelo menos tentará estar. Você acorda com a cabeça latejando, talvez mais pelo estresse do que pelo uísque barato da noite passada. Aquele cheiro forte do tabaco impregnado no ar parece acompanhar você onde quer que vá. Hoje, a rotina de um PEAC Blinder exige algo mais que só intimidar ou negociar. É hora de cuidar dos negócios legais da família. Você caminha até o pub, que mais parece um santuário surrado onde se mistura o cheiro de cerveja rançosa, suor e o som abafado de conversas sussurradas. Lá, os clientes são uma mistura de trabalhadores, policiais corruptos e alguns daqueles negócios que você preferia nem saber muito. Fato histórico: nos anos finais do século XIX, pubs como o The Garrison em Birmingham eram pontos de encontro para as gangues locais, onde se negociava tudo, desde proteção até contrabando. Eles funcionavam como centros nervosos do crime urbano. Você sabe que hoje terá que lidar com um carregamento de uísque ilegal que chegou sem documentação. E, claro, alguém quer sua parte. Ada já avisou: aqui não se negocia com amadores. Você está prestes a aprender que, nesse mundo, confiança é moeda rara, e traição, uma sombra constante. No meio da negociação, surge uma figura que parece saída direto de um filme noir. Um homem com chapéu e sobretudo surrado, sorriso que não chega aos olhos. Ele tem uma oferta tentadora, mas você sabe que nada vem sem um preço oculto. É aquele tipo de situação onde você pensa: legal, e qual o golpe? Curiosidade excêntrica:
Para disfarçar o contrabando, era comum esconder garrafas dentro de móveis ou até em latas de biscoito, métodos que fariam qualquer agente da alfândega rir hoje, mas na época eram eficazes, ou pelo menos tentavam. Historiadores ainda discutem se as gangues como os Peaky Blinders tinham uma estrutura quase corporativa, com regras rígidas e hierarquias, ou se tudo era puro caos e improviso, provavelmente um pouco dos dois, como um escritório de advocacia que também organiza brigas de rua. A tensão sobe quando um grupo rival aparece, pronto para reivindicar parte do carregamento. Você sente o cheiro da pólvora e da adrenalina misturados no ar, uma mistura perigosa que lembra aquela sensação de quando o Wi-Fi cai justo na sua série favorita. Ninguém quer perder o controle. No fim das contas, uma combinação de ameaças veladas, uns poucos golpes e um pouco de sorte faz com que você mantenha o controle. Mas a vitória tem um gosto amargo, como se você estivesse sempre um passo de cair em uma armadilha. E enquanto a noite se aproxima, você sabe que essa dança de poder, perigo e sobrevivência vai continuar, um passo de cada vez, porque ser um Peaky Blinder nunca foi um passeio no parque. Você se encontra no meio da madrugada, a névoa fria da Inglaterra vitoriana envolvendo as ruas estreitas de Birmingham como um cobertor úmido e desconfortável. A cidade parece dormir, mas para você, um verdadeiro Peaky Blinder, o dia nunca acaba realmente. O silêncio é só uma pausa temporária antes do próximo movimento, da próxima aposta. Hoje, o desafio é outro: infiltrar-se em uma reunião dos seus rivais para descobrir seus próximos passos. Você veste seu sobretudo preto, a lâmina escondida na aba do chapéu, aquela famosa peaque que dá nome à gangue, pronta para ser usada se as coisas ficarem feias. A sensação do metal frio contra sua testa é estranhamente reconfortante, como aquele chocolate que você sabe que não devia comer, mas faz questão mesmo assim. Você caminha pelas vielas escuras, atento a cada som, o estalo de uma porta, o sussurro de passos apressados, o latido distante de um cão. Cada ruído é um lembrete de que a sobrevivência aqui é uma dança com a sorte, um jogo de gato e rato que só os mais astutos conseguem vencer. Fato histórico: os Peaky Blinders eram conhecidos por suas táticas de espionagem e intimidação, usando informantes em várias camadas da sociedade, desde policiais até comerciantes locais, o que lhes dava uma vantagem crucial na guerra pelo controle da cidade. Você consegue se infiltrar na reunião disfarçado, sentando-se numa mesa próxima. Enquanto escuta as conversas, percebe que os rivais planejam algo grande, um golpe contra um carregamento importante de sua gangue. Seu coração acelera, não só pelo perigo iminente, mas porque, no fundo, você sabe que a traição pode vir de onde menos espera. Curiosidade excêntrica: dizem que alguns membros da gangue carregavam peixes vivos nas jaquetas para disfarçar o cheiro de pólvora e impedir que cães farejadores os encontrassem, uma tática que hoje pareceria um pouco bizarra, mas na época funcionava. Historiadores ainda discutem se as reuniões das gangues eram mais organizadas como verdadeiras convenções ou se eram encontros improvisados cheios de tensão e violência. Provavelmente uma mistura dos dois, dependendo do dia e do humor de cada um. Você percebe que, para sobreviver nesse jogo, além da força, é preciso ser esperto, rápido no pensamento e, principalmente, implacável. A noite avança, e cada decisão pode ser a última. Você já está ficando cansado, mas sabe que descansar agora seria um erro fatal. O mundo dos Peaky Blinders não oferece folga, e a vigilância constante é uma regra não escrita da sobrevivência. Enquanto caminha pelas ruas lamacentas de Birmingham, o cheiro forte de carvão queimado e cerveja barata enche o ar, uma combinação que, de algum modo, é tão familiar quanto o som distante do trem passando. É hora de visitar o pub local, um ponto estratégico para obter informações e fortalecer alianças. O ambiente é escuro, iluminado por velas trêmulas e o brilho âmbar de copos meio cheios. Você sabe que ali, entre conversas abafadas e olhares desconfiados, estão tanto amigos quanto inimigos. Sentar-se em silêncio não é opção, cada palavra trocada é um teste, uma peça no tabuleiro da sobrevivência. Fato histórico: pubs como The Garrison, que inspirou até mesmo a série televisiva, eram pontos de encontro fundamentais para os Peaky Blinders e outras gangues, onde negócios escusos, planos de golpes e até confrontos aconteciam regularmente. Enquanto bebe seu copo de cerveja amarga, um velho conhecido se aproxima, trazendo notícias quentes sobre uma operação policial que pode desbaratar parte da sua rede. Você escuta, analisando cada detalhe, preparando-se para agir. No velho oeste inglês, como você já aprendeu, informação é poder, e também pode ser a diferença entre a vida e a morte. Curiosidade excêntrica:
Alguns membros das gangues tinham tatuagens escondidas que indicavam suas funções ou lealdades, algo parecido com um código secreto para quem entendia a linguagem das ruas. Historiadores ainda discutem se essas tatuagens eram comuns ou apenas uma excentricidade de alguns membros mais influentes, mas elas certamente ajudavam a criar um senso de identidade e exclusividade dentro do grupo. Você sabe que essa noite será longa. Entre sussurros, olhares e planos silenciosos, você está no centro de uma teia complexa onde cada movimento errado pode custar caro. O risco é constante, e o preço da falha, muitas vezes, é alto demais para se pagar. Você sai do pub com a cabeça girando, não só pela cerveja, mas pelo peso das decisões que precisam ser tomadas. As ruas parecem ainda mais escuras e traiçoeiras, com sombras que podem esconder tanto aliados quanto traidores. O frio da noite penetra sua pele, lembrando que, no mundo dos PAC blinders, o desconforto físico é só mais uma prova a superar. Você caminha rápido, os passos ecoando nas calçadas molhadas, enquanto sua mente analisa as possíveis estratégias. É hora de reforçar a segurança, verificar os pontos fracos da operação e assegurar que seus homens estejam prontos para qualquer emboscada. Confiar em alguém pode ser tão perigoso quanto andar desarmado, e no seu caso, isso seria praticamente uma sentença de morte. Fato histórico. Durante o auge dos PAC blinders, gangues rivais e policiais corruptos criavam um cenário constante de tensão, onde traições e confrontos armados eram frequentes, moldando uma vida de vigilância extrema e decisões rápidas. Você lembra do seu famoso boné, que não é só uma peça de roupa, mas um símbolo de poder e identidade. Dizem que os PAC blinders costuravam navalhas nas abas, prontas para usar em brigas inesperadas. Você se pergunta se essa lenda é verdadeira ou apenas uma história para intimidar os inimigos. Afinal, historiadores ainda discutem até hoje se as navalhas eram realmente usadas dessa forma ou se era mais um mito popular. Curiosidade excêntrica. Alguns relatos afirmam que o estilo de corte de cabelo dos PAC blinders, cabelo curto nas laterais e mais longo no topo, era uma forma de provocar os rivais, quase como um uniforme não oficial, algo que você começa a entender faz parte da psicologia da intimidação. Enquanto você reflete sobre tudo isso, ouve passos atrás de você. Um aliado, ou será um inimigo? O jogo de olhares e pequenos gestos revela que no seu mundo, nada é simples e a linha entre confiança e traição é sempre tênue. Você sente o ar pesado enquanto entra na sua sede, um espaço simples, mas suficiente para acomodar seus negócios. O cheiro de fumaça, couro velho e uísque barato preenche o ambiente, trazendo um estranho conforto, como se fosse o lar que você escolheu em meio ao caos. Seus homens o aguardam, cada um com um olhar que mistura respeito, medo e lealdade, sentimentos que precisam estar sempre equilibrados para manter a ordem. É hora de planejar as próximas movimentações, porque ser um PAC blinder não é apenas saber lutar, é dominar a arte da negociação, da ameaça silenciosa e do controle territorial. Você sabe que o poder não vem só da força bruta, mas da inteligência, da capacidade de prever os passos dos rivais e da habilidade de manter sua equipe unida, mesmo sob pressão. Fato histórico. Na Inglaterra vitoriana, gangues como os PAC blinders não eram apenas grupos de criminosos, mas verdadeiras redes de influência local, onde o crime organizado se misturava com política e negócios, moldando o submundo das cidades industriais. Enquanto você distribui ordens, pensa naquele modo peculiar que vocês têm para se comunicar, códigos, sinais e até mesmo os cortes no boné, que poderiam transmitir mensagens a quem soubesse interpretar. Historiadores ainda discutem se esse sistema era realmente eficaz ou se foi exagero dos cronistas da época. Curiosidade excêntrica. Alguns PAC blinders tinham tatuagens secretas, marcas discretas que indicavam alianças ou níveis dentro do grupo, como um código visual que poucos entendiam, um jeito estranho, porém eficaz, de mostrar quem era de confiança. Você observa seus homens, sabendo que cada um carrega suas próprias histórias de dor, ambição e lealdade, e que o destino do grupo depende da força dessa conexão, frágil como vidro, mas vital para a sobrevivência de todos. A noite cai pesada sobre Birmingham, e você sente o peso dos olhares atentos nas ruas escuras. Cada passo seu ressoa nas pedras irregulares enquanto você caminha pela cidade que é seu território, uma mistura de fumaça, suor e promessas quebradas. Ser um PAC blinder é estar sempre à beira de uma explosão, onde o menor erro pode significar fim da sua influência, ou pior, da sua vida. Você pensa nos confrontos que já enfrentou, nas traições veladas e nas alianças temporárias, como peças num jogo de xadrez que nunca acaba. Aqui, não há lugar para fraquezas, cada movimento precisa ser calculado,
cada palavra dita com intenção. E mesmo assim, você sabe que a sorte, ou o azar, sempre tem um papel, quase como um personagem invisível que aparece quando menos se espera. Fato histórico: a Inglaterra vitoriana era um caldeirão de tensões sociais e econômicas, onde as condições dos trabalhadores nas fábricas criavam um terreno fértil para gangues como os Peaky Blinders, que ofereciam proteção, mas também exploravam essas comunidades vulneráveis. Entre uma briga e outra, você lembra daquela noite em que quase perdeu a cabeça, literalmente, e como os cortes no seu boné serviam não só para intimidar, mas como uma assinatura sombria que dizia: aqui, o poder é nosso. Historiadores ainda discutem se os famosos picos realmente escondiam lâminas, ou se era mais um símbolo para amedrontar rivais e autoridades. Curiosidade excêntrica: os Peaky Blinders tinham uma rotina quase ritualística antes dos confrontos, que incluía beber um tipo especial de chá misturado com tabaco, um hábito estranho que supostamente ajudava a acalmar os nervos antes das batalhas. Você respira fundo e sente o gosto amargo do uísque, sabendo que, por mais que o perigo seja constante, há algo inexplicavelmente fascinante em viver na linha tênue entre o caos e o controle, que só um verdadeiro Peaky Blinder poderia entender. Você começa a sentir o peso da madrugada enquanto os sons da cidade lentamente diminuem. As ruas de Birmingham agora estão quase desertas, e o frio úmido penetra pela sua jaqueta surrada, lembrando que, apesar de toda bravura, você é tão vulnerável quanto qualquer um. Ser um Peaky Blinder não é apenas poder e glória, é um constante jogo de sobrevivência, onde o descanso é raro e a confiança é moeda preciosa. Enquanto caminha de volta para seu esconderijo, suas memórias se misturam. Os rostos dos amigos caídos, os olhares desconfiados dos inimigos, as promessas feitas sob luz de lampião que já foram quebradas. Você sabe que amanhã será outro dia perigoso, outra batalha na guerra silenciosa que mantém seu nome vivo nas ruas. Mas, por agora, você permite que a noite o envolva, aceitando a calma passageira antes do próximo vendaval. Fato histórico: os bairros industriais da Inglaterra vitoriana, onde os Peaky Blinders atuavam, eram marcados por pobreza extrema, trabalho infantil e condições insalubres, um ambiente onde o crime organizado florescia como resposta e resistência à opressão social. Curiosidade excêntrica: dizem que, para marcar território, os Peaky Blinders tinham o costume peculiar de deixar moedas com as iniciais da gangue espalhadas nas tavernas, um gesto tanto de desafio quanto de identificação para os seus. Historiadores ainda discutem se a lenda do Peaky Blinder foi exagerada pelo sensacionalismo da imprensa da época, ou se realmente havia uma organização tão complexa e temida quanto se imagina. O certo é que seu impacto cultural ultrapassou o tempo, deixando uma marca profunda na história e na imaginação popular. Você acorda antes do sol nascer, embalado pelo som distante de ferraduras ecoando nas pedras molhadas. Lá fora, a névoa cobre Birmingham como um lençol espesso, transformando a cidade em um cenário de sombras e silhuetas. Ainda é cedo, mas o submundo não dorme por muito tempo, e há uma missão que ninguém contou para você, até agora. Thomas Shelby, sempre ele, te confiou um recado. Mas não é uma carta qualquer, é um bilhete enigmático, selado com cera vermelha, endereçado a um contato misterioso na estação Snow Hill. Nada mais que um nome: o Canário. E como bom Peaky Blinder, você sabe que quando ninguém quer fazer, sobra para você. Então, com o bilhete escondido dentro do forro do seu boné, sim, aquele com as lâminas costuradas, que agora parecem pesar mais com o simbolismo do que com o ferro, você parte pela cidade que começa a despertar. No caminho, você cruza com um grupo de meninos vendendo jornais. Um deles grita as manchetes: mais um corpo no canal. E você nem precisa perguntar para saber que, provavelmente, era alguém que devia demais ou sabia demais. Ou ambos. Mas algo nesse recado que carrega não sai da sua cabeça. Por que enviar você? Por que o segredo? E principalmente, quem, em nome de tudo, é o Canário? Fato histórico: durante o final da Era Vitoriana e o início do século XX, mensagens criptografadas eram frequentemente usadas entre grupos radicais e criminosos, aproveitando a falta de sistemas de comunicação eficientes e a confiança precária nas autoridades. Curiosidade excêntrica: dizem que certos membros das gangues da época se comunicavam usando códigos costurados nas bainhas das roupas, símbolos bordados que pareciam meros enfeites, mas guardavam mensagens complexas. Historiadores ainda discutem se existiram figuras-chave por trás dos Peaky Blinders cujos nomes jamais foram registrados oficialmente, atuando apenas nas sombras, como mentores ou manipuladores políticos. Há teorias que apontam até envolvimento com membros do parlamento e empresários britânicos.
Você chega à estação. A neblina entra pelos arcos da plataforma e se mistura com o vapor das locomotivas. Um assobio. Um jornal dobrado colocado no banco. Você senta devagar, segura o jornal, e dentro dele, outro bilhete, com uma palavra: corra. A adrenalina sobe, mas a dúvida também. Esse jogo tem fim? Você não corre. Ainda não. Porque é no silêncio que os Peaky Blinders sobrevivem, e no silêncio que os mais espertos descobrem se estão sendo caçados ou testados. Com o jornal na mão e o coração batendo como os pistões de uma locomotiva, você escaneia a estação. Ninguém familiar, mas também ninguém casual. Aquela senhora com lenço florido parece olhar demais para você, e o carregador de bagagens ali, parado como se esperasse alguém ou um sinal. A paranoia agora não é exagero, é instinto de sobrevivência. Você se levanta com calma e caminha até a bilheteria. Compra uma passagem qualquer. Brighton. Tanto faz. O importante é parecer que você tem um plano. O bilhete corra continua queimando sua mão dentro do bolso. Literalmente, não. Mas seria até mais fácil se fosse. De volta à plataforma, uma voz atrás de você sussurra: você demorou. É um homem. Alto. Gravata torta. Chapéu de palha. E um sotaque galês carregado que mastiga cada palavra como se elas fossem difíceis de engolir. Você é o canário, você pergunta. Não. Mas ele está ouvindo. A resposta não ajuda em nada, mas a entrega do primeiro bilhete é feita. O homem pega, guarda no paletó, e some na multidão que embarca. E você? Você ainda está ali, com mais perguntas do que respostas. No retorno pelas ruas úmidas de Birmingham, você começa a entender que talvez a carta não fosse o importante. Talvez fosse você. Um teste de lealdade, de descrição, ou apenas um recado ao verdadeiro destinatário de que os Shelby ainda sabem como deixar os inimigos desconfortáveis. Fato histórico. A rede ferroviária britânica no final do século XIX e início do século XX era um dos principais meios de transporte de mensagens e mercadorias, inclusive ilegais. Os trens conectavam gangues e cúmplices em cidades inteiras, tornando a mobilidade um ativo estratégico. Curiosidade excêntrica: muitos criminosos da época treinavam pombo-correios para enviar mensagens secretas, e alguns até costuravam microdocumentos em roupas de cachorros de rua treinados para ir de pub em pub. Criativo, não? Historiadores ainda discutem se os Peaky Blinders usavam esses métodos ou se preferiam simplesmente ameaçar carteiros e maquinistas. Há relatos de correspondências desviadas por semanas, sob o olhar conivente de funcionários pagos em moedas e medo. De volta ao Garrison, você cruza a porta como se nada tivesse acontecido. E talvez, nada tenha acontecido mesmo. Mas quando Thomas Shelby levanta o copo para você, sem dizer uma palavra, você entende: passou no teste. Por hoje. Agora, você desacelera o passo, sentindo o corpo cansado e a mente um pouco mais leve. O mundo dos Peaky Blinders é cruel, sim, mas também estranhamente atraente, uma dança entre sombra e luz, onde cada instante pode ser o último, ou o começo de uma nova conquista. Você respira fundo e sente o ar frio da noite acalmando seus sentidos. Imagine-se agora numa cadeira confortável, longe do barulho e da confusão, em um espaço onde a segurança abraça você como um cobertor quente. As ruas escuras e as batalhas parecem distantes, quase como um sonho que se desfaz com a luz do amanhecer. Permita que a sua mente flutue suavemente, relaxando cada músculo, deixando o ritmo do seu corpo desacelerar, como as ondas calmas de um mar tranquilo. Sinta a tranquilidade que surge ao saber que, por ora, você está protegido, um lugar seguro longe do caos e da incerteza. A noite segue seu curso, e com ela, um silêncio sereno se instala, convidando você a repousar, a soltar as preocupações e simplesmente estar. A imagem da cidade ao longe, com suas luzes piscando suavemente, se torna um farol de paz e promessa. Respire lentamente, e deixe o sono envolver você com seu abraço gentil. Bons sonhos!